como a gente ganhou de 3-0, a gente não se achou o melhor time do Campeonato Paulista, buscar o equilíbrio, né? Buscar aliar a performance, que nós criamos bastante hoje, mas não conseguimos vencer. Então agora é juntar os cacos, esse jogo já passou, é a próxima jogada, quinta-feira tem mais, para a gente alcançar o nosso primeiro objetivo, que é a classificação e, se possível, em primeiro no grupo. Jair, tudo bem? Bem. O Santos demorou, né? Porque mudou de presidente em dezembro, depois até decidir quem seria o diretor de futebol, aí depois passou para definir quem seria o técnico e quando os outros clubes já estavam trabalhando. O quanto que isso ainda vai pesar para você nessa pré-temporada, até porque o seu elenco ainda não está completamente formado, e que mensagem você passa para o torcedor que saiu daqui insatisfeito com o que viu hoje? A insatisfação do torcedor é nossa. Nós também estamos insatisfeitos com o resultado, né? Principalmente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar essa eleição depois do fim do campeonato. Acho que é ruim para o clube, né? Acaba atrasando algumas coisas, mas tudo que a gente fala hoje aqui vai parecer como desculpa. Então, a gente venceu o primeiro jogo, a gente não usou nada como desculpa e hoje também não tem desculpa. Passar para o torcedor que a gente trabalha bastante, falar para o torcedor que a gente quer minimizar situações como essa, principalmente jogando em casa, e que a gente só tende a crescer. Está no início, tem muita coisa, eu falei isso, vocês sabem, quando a gente venceu de 3-0, então quando a gente perde também, vamos com calma. Mas tem muita coisa boa ainda para acontecer para o Santos. Ô Jair, e ainda nessa coisa do planejamento ainda sendo feito, né? Depois de 2 jogos, qual que é a análise que você faz do teu elenco em relação a peças que ainda podem chegar, o que você precisa e o que a diretoria passou para você em relação ao Gabigol? O nosso departamento de futebol está trabalhando nas contratações, são pontuais, elas têm que ser em segredo porque atrapalha as negociações, mas a gente sabe, eu acho que todo mundo sabe do que a gente precisa, então eu tenho total confiança no departamento, no Gustavo, no nosso vice no Rolo, no nosso presidente. A gente está trabalhando, mas temos que olhar para cá também, né? Temos meninos, o Rodrigo entrou hoje muito bem, o Yuri entrou muito bem, a gente não tem problema em lançar os meninos. O Arthur, né, que fez 2 gols, hoje também fez um gol, mas acabou ali não sendo validado, enfim. Mas a gente está olhando para dentro primeiro, para depois olhar para fora. Não adianta eu ficar aqui pensando e pedindo, apertando a minha diretoria, pedindo contratação e não fazer o nosso melhor. Eu tenho que utilizar a vida de treinador assim. Você perde um atacante, você perde uma referência como o Bruno, né? Que é importantíssima. Logo em 8 minutos de jogo a gente consegue vencer, mas essas perdas, o Lucas, né? Que é o zagueiro titular que jogou o ano todo, a gente também perdeu. Hoje o Romário saiu com cãibra, o Renato sentiu uma pancada, enfim. É início de temporada. É uma adaptação ainda à nossa filosofia, metodologia de trabalho. A gente trabalha muito com intensidade. A gente quer essa equipe do Santos mais intensa. A gente já viu hoje uma evolução física da equipe. Então, a tendência é que as coisas melhorem e a gente possa aliar, né, essas melhoras juntos com resultados. Porque a vida do treinador é feita de resultado. Não adianta a gente analisar só a performance. Jair, boa noite. Ainda vendo como é que o time está se comportando, começo de temporada, e vira e mexe a gente, quando analisa o Santos, o comportamento do torcedor, a gente volta para aquele conceito de DNA ofensivo, de que a torcida, a gente percebe um burburinho quando um jogador de meio para frente ali tem a oportunidade de dar um passo para frente, que toca mais de lado, a torcida cobra muito isso. E você está começando a organizar esse time. Dá para organizar taticamente uma equipe respeitando esse conceito, essa filosofia? Porque o que a gente ouve há anos ou até há décadas é que para organizar o time você precisa começar por trás, pela defesa, e assim você vai organizando sucessivamente a equipe. E isso é uma preocupação sua, já que você está no Santos, no seu trabalho no dia a dia, ou não? O torcedor tem que ter um pouco mais de paciência, não sei? Não, a gente tem que jogar para frente, tem que jogar para cima. É o que fizemos hoje, acabamos apenas com um volante, que é o Alisson, e ficamos com 2 meias, né, com o Jean e o Vecchio. Tiramos um lateral que tem característica mais defensiva para botar um externo ali. Então, tudo que tinha que ser feito para frente nós fizemos. Acabamos o time praticamente todo ofensivo, né, tirando o Alisson e os 2 zagueiros. Então, a tendência é essa, a gente jogar na nossa casa ou jogar fora, a gente ter esse DNA, mas sempre buscar o equilíbrio, né? Mas hoje a gente não conseguiu, né, a nossa vitória, né? Então, mas assim, eu vejo que a gente está no caminho certo. É difícil você falar agora que a torcida é muita paixão, né?
A gente vem aqui falar, eles não querem saber do que se jogou bem, se você foi para frente. Eles vão olhar lá a rede de vocês, vocês vão botar, vai estar 1-0 para o adversário em casa. Então, mas eu passo para eles, peço a compreensão e dizer que a gente está no caminho certo. O Santos ainda vai dar muita alegria para eles nesse ano. Jair, ainda no intervalo, o David Braz falou que estava bem cansado, né? Muito calor, pré-temporada, até pelo desgaste físico dos jogadores. Você pensa nos próximos jogos em, de repente, poupar alguns jogadores, tirar aqueles mais desgastados, ou você vai tentar manter ainda o time para se condicionar jogando? Você tem essas duas situações. Ou você ganha entrosamento, e já pensando na reta final de um Paulista, já que a gente está no início de trabalho, pensando numa reta inicial de Libertadores, não adianta a gente poupar, e quando você chegar na fase de grupo da Libertadores, o time está sem conjunto, então você tem que usar um equilíbrio. Como eu falei para o companheiro, a gente tem as individualidade biológica, e cada jogador responde de uma maneira essa pré-temporada. Então é a hora da gente sentar com o departamento de fisiologia, né? Eu trabalho muito em conjunto com todos os departamentos, e a gente vê se tiver algum jogador com tendências, né, dentro do secar, dentro das nossas análises fisiológicas, a gente vai preservar, porque a integridade do jogador é importante, né? O Lucas não tinha e machucou. Então você perde o jogador por um tempo muito grande, é melhor você poupar do que você perdê-lo, né? Então a gente vai sentar, já estamos fazendo isso, a gente senta sempre antes da próxima partida para a gente estudar como cada atleta está na sua questão física. Jair, boa noite. Queria que você falasse para a gente um pouquinho mais a respeito das características do Arthur, que foi um jogador que chamou bastante responsabilidade, participou bastante das jogadas ofensivas do Santos hoje, e da entrada do Sacha. Como é que foi para você esses primeiros instantes dele jogando uma partida oficial? Personalidade, o Arthur, né? Eu sempre vou chamando, quando eu fecho o treino de vocês, eu vou chamando a equipe principal, vou chamando 1 a 1, né? E fica aquela coisa assim. Quando eu olhei, ele já estava do meu lado. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele, eu não sei, né? Vou tentar, vai que dá certo. Eu falei, personalidade, gostei. Então, é um garoto que não vai sentir, é um garoto que tem uma personalidade, um garoto que tem um controle muito bom, né? Mas, lógico que com a perda do Bruno, ele seria uma situação de esquentar, de mexer o jogo. Hoje ele já foi titular, é menos uma peça de reposição que a gente perde, para a vida do treinador é muito ruim, mas você tem que usar os meninos, você tem que aproveitar. O Rodrigo entrou bem, gostei, tem mostrado muita qualidade nos treinamentos, realmente é um jogador diferenciado, é um menino, a gente tem que lançar com calma, mas é um jogador que tem um futuro brilhante aí pela frente. Então você usar esses meninos. A situação do Arthur é isso. Personalidade ajuda muito, né, na carreira. Acho que não só no futebol, acho que em todos os setores da vida. E ele é um garoto que tem muita personalidade. Qual foi a outra? Desculpa, o Sacha. O Sacha chegou um pouquinho depois. O Sacha perdeu essa pré-temporada também com os demais companheiros. Ele requer mais um tempo, mas é a hora da gente ir botando, né, pouco a pouco, que ele possa entrando, que ele possa... Já é um cara que treina bastante. Taticamente se entrega muito, fisicamente também é muito forte, então é a questão de tempo, ele está no melhor momento e na sua ápice física. Boa noite, Jair. A gente acompanhou o teu trabalho com muito sucesso, é claro, um pouco mais à distância, e agora a gente está conhecendo mais o seu dia a dia e você mais perto da sua forma de trabalhar também, que me pareceu hoje ser muito ativa ali na beira do gramado e bastante embasada ali, além de uma pasta que você tinha com bastante informação que mostrava para os jogadores que iam entrar, uma caderneta, um caderno, me corrija se eu estiver errado, que você ia anotando também várias coisas. Queria que você passasse um pouquinho para a gente, ali é uma coisa para você íntima, você passa essas anotações para os jogadores no intervalo, eu vi que você deu uma revisada ali indo para o intervalo, e se sobrou um espacinho aí nesse seu caderno, que observação que você faria da arbitragem, porque você teve um gol anulado e o gol foi legal, e um pênalti não marcado também, antes do pênalti perdido pelo Rodrigão. Ele quer saber meus segredos na minha caderneta, né? Não, assim, não posso falar, não que eu escrevi, mas para que serve? Serve que algumas correções, como eu jogo muito, sou muito intenso ali dentro do campo, vai passando. Então, algumas coisas pontuais eu anoto, depois eu passo para os atletas no intervalo. Sobre a arbitragem, eu tenho uma situação que eu quis para a minha carreira de não falar de arbitragem, então sigo, não sei até quando, mas eu sigo ainda não falando de arbitragem. E qual foi a outra pergunta? Desculpa.
Não, e tem a pasta também que a gente usa ali dentro do campo. A pasta é uma situação de marcação. Em algumas bolas paradas, a gente tem algum tipo de marcação e a gente orienta os jogadores que entram para que eles possam fazer a marcação do seu antecessor. Então é isso, é mais uma situação de organização. Jair, boa noite. Queria saber se você teve alguma conversa ou se pretende ter com o Rodrigão depois do pênalti perdido. Te pergunto porque para um atacante perder um pênalti é uma coisa absolutamente natural, né? Mas ele teve o ano passado, enfim, uma saída desgastante do clube onde ele estava antes de voltar para cá. E ele convive frequentemente com os assuntos, né, do Santos procurando um reforço, principalmente para a posição dele. O Gabigol próximo, o Santos já esteve próximo de contratar o Trellis também do Vitória. Você acha que seria interessante uma conversa com o Rodrigão nesse momento? Converso não só com o Rodrigão, mas com todos. Lógico que essa situação, mas assim, quando acaba um jogo e você tem uma derrota, eu como treinador é hora de falar pouco, né? Vou ter a semana toda para conversar, a gente passa uma mensagem, algumas situações que é reservada a nossa, mas com certeza a gente tem que conversar, a gente tem que botar o grupo para cima, porque é muito fácil estar junto nas vitórias, mas e nas derrotas? Então aquilo que eu falei quando nós vencemos de 3-0, equilíbrio. A gente não pode se achar o melhor time quando nós vencemos. Acho que foi da estreia, acho que de todos os estaduais foi a melhor estreia no placar de 3-0. Acho que nenhum time da Série A teve esse placar. E agora com uma derrota em casa, a gente também não é o pior. A gente vai ter equilíbrio aqui no Santos. Que tenha mais vitórias do que derrotas, né? Lógico. Mas quando a gente perder, a gente não vou chegar aqui e matar meu jogador que perdeu um pênalti ou que tiver uma falha individual. Eu vou jogar ele para os leões, pelo contrário. Aqui é um esporte coletivo. Nós vamos perder e vamos vencer juntos. Ô Jair, você falou algo durante a coletiva aí, que é cultural e a gente não vai mudar no Brasil, que o time não vive só do desempenho, mas precisa do resultado também, né? Para o treinador se manter, para o trabalho seguir. Eu queria saber quando você imagina que esse time do Santos vai ter um pouco mais do seu trabalho, como a gente costuma dizer, da sua cara. E se você puder, gostaria que você falasse sobre o Calabres, um jogador da base do Santos, que fez uma boa Copa São Paulo. Se esse jogador você está trazendo para trabalhar no time de cima, porque o Santos, historicamente, você sabe muito bem disso, sempre utilizou e muito bem a base. Eu estive lá assistindo, infelizmente, a nossa derrota para a equipe do Internacional. Mas fora esse jogo, eu já vim assistindo os outros jogos, mas não em loco. Eu sou um cara que gosto muito de usar base, gosto muito de olhar para dentro antes de olhar para fora. E o Calabres já é um pedido meu dele se reentregar. A gente deu só um tempo para ele descansar. É engraçado que ele já falou, não quero não, professor. Eu já quero ir logo. Mas não, vai dar calma. Então ele é um atleta que a gente vai dar uma olhada mais de perto. Fez uma Copa muito boa. Eu acho que mais do que justo a gente trazer para a gente poder observar. E sobre a situação de desempenho e resultado, eu posso te responder com uma pergunta? O Santos jogou bem? O Santos jogou bem? Criou, médio. Mas acho que dava para ter jogado um pouquinho melhor. Dava para vencer? Se não tivesse o gol anulado, poderia até ter vencido, né? Sairia na frente. Então o ideal é isso. O ideal é a gente melhorar, como você falou, mas também observar que não foi, né, uma terra arrasada, né? A gente teve o controle do jogo, tivemos as melhores, enfim, vou ficar falando de número que quando você perde hoje a torcida não quer escutar isso. Eu vou falar para a torcida só que a tendência é melhorar, como você falou, que pode ter. E o Santos não vai ter a cara do Jair, o Santos vai ter a cara do Santos. Eu não quero o Santos com a minha cara, eu quero o Santos do jeito que ele sempre foi, grande, jogando para cima, a gente indo, mas buscando sempre o equilíbrio e tendo a cara do Santos, não a cara do Jair. Jair, você até falou do torcedor que é bem passional, né? Mas não é só no Santos, né? Você vê o São Paulo também pressionado, lá no Rio, Botafogo, Fluminense. Você acha que a paciência está diminuindo? Porque estamos no dia 22 de janeiro, né, Jair? Segundo jogo, já tem essa pressão em cima pro resultado. Isso atrapalha o trabalho. Está cada vez mais insano, isso é verdade. Mas a gente está preparado para isso. Nós somos profissionais, nós somos remunerados para isso. E a gente tem que buscar alternativas para dar alegria para a nossa torcida, né? Então, hoje eu estou no Santos porque eu tive um trabalho de mais de um ano e meio sem ter essas situações de oscilação, porque a vida do treinador, quando você tem oscilação, fica muito difícil. Então, agora é um novo momento, é um novo trabalho, é um novo sistema, são novos jogadores. Então, a gente requer tempo isso e a gente tem que conseguir dar as vitórias logo para a nossa torcida enquanto antes. Você vem de uma vitória de 3-0 e depois você perde em casa, a torcida não quer isso. A torcida quer um equilíbrio,
que é um Santos vencendo sempre, e é para isso que a gente está trabalhando, e é para isso que a gente vai conseguir proporcionar isso para eles quanto antes possível. Bom, pessoal, encerrado então a entrevista coletiva do professor Jair Ventura. Amanhã, meio-dia, tem a apresentação da nossa nova treinadora, Emily Lima, ex-técnica da Seleção Brasileira, nova técnica das Sereias da Vila. Meio-dia aqui na Vila Belmiro, e às 4 horas a reapresentação no CT Pelé, que não é aberto à imprensa, às 4 horas da tarde, trabalho regenerativo. Valeu? Tchau, gente. Boa noite.